Lei 5810. Paramos no artigo 172. Capítulo 3 da Previdência Social. Artigo 172. Os planos de previdência social atenderão, nos termos da legislação pertinente, inciso 1, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluindo os resultantes de acidentes de trabalho, velhice e reclusão. Inciso 2. A pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge dependente. Parágrafo 1. A contribuição previdenciária incidirá sobre a remuneração total do servidor, exceto o salário-família, com a consequente repercussão em benefícios. Parágrafo 2. É assegurado o reajustamento de benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da época da concessão. Parágrafo 3. O 13º salário dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Capítulo 4. Da assistência social. Artigo 173. A assistência social será prestada ao servidor e dependentes. Artigo 174. A assistência social tem por objetivo, inciso 1, a proteção ao servidor, sobretudo nos trabalhos penosos, insalubres e perigosos. Inciso 2, proteção à família, à maternidade e à infância. Inciso 3, amparo às crianças em creche. Inciso 4, a cultura, o esporte, a recreação e o lazer. Título 5. Da Associação Sindical. Artigo 175. É garantido ao servidor público civil do Estado do Pará o direito à livre associação, como também, entre outros, os seguintes direitos dela decorrentes. A linha A. De ser representado pelos sindicatos na forma da legislação processual civil. A linha B. De inamovibilidade dos dirigentes dos sindicatos até um ano após o final do mandato. A linha C. De descontar em folha, mediante autorização do servidor, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Artigo 176. É assegurada a participação permanente do servidor nos colegiados dos órgãos do Estado do Pará em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Título 6. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 177. São deveres do servidor, inciso 1, assiduidade e pontualidade, inciso 2, urbanidade, inciso 3, discrição, inciso 4, obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, inciso 5, exercício pessoal das atribuições, inciso 6, observância dos princípios éticos, morais, as leis e regulamentos. Inciso 7. Atualização de seus dados pessoais e de seus dependentes. Inciso 8. Representação contra as ordens manifestamente ilegais e contra irregularidades. Inciso 9. Atender com presteza. A linha A. As requisições para a defesa do Estado. A linha B. As informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou administrativas. A linha C. A expedição de certidões para a defesa de direitos, para a arguição de ilegalidade ou abuso de autoridade. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 178. É vedado ao servidor, inciso 1, acumular inconstitucionalmente cargos ou empregos na administração pública. Inciso 2. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deve permanecer em sigilo ou facilitar sua revelação. Inciso 3. Pleitear como intermediário ou procurador junto ao serviço público, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou dependente. Inciso 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada por 30 dias consecutivos. Inciso 5. Valer-se do exercício do cargo para oferir proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função. Inciso 6. Cometer encargo legítimo de servidor público a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei. Inciso 7. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.
Inciso 8. Aceitar contratos com a administração estadual, quando vedado em lei ou regulamento. Inciso 9. Participar de gerência ou administração de associação ou sociedade subvencionada pelo Estado, exceto entidades comunitárias e associação profissional ou sindicato. Inciso 10. Tratar de interesses particulares ou desempenhar atividade estranha ao cargo no recinto da repartição. Inciso 11. Referir-se de modo ofensivo a servidor público e a ato da administração. Inciso 12. Utilizar-se do anonimato ou de provas obtidas ilicitamente. Inciso 13. Permutar ou abandonar serviço essencial sem expressa autorização. Inciso 14. Omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos públicos. Inciso 15. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão judicial. Inciso 16. Deixar sem justa causa de observar prazos legais, administrativos ou judiciais. Inciso 17. Praticar ato lesivo ao patrimônio estadual. Inciso 18. Solicitar, aceitar ou exigir vantagem indevida pela abstenção ou prática regular de ato de ofício. Inciso 19. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização legal. Inciso 20. Exercer atribuições sobre as ordens imediatas de parentes até o 2º grau, salvo encargo comissionado. Inciso 21. Praticar atos tipificados em lei como crime contra a administração pública. Inciso 22. Praticar atos tipificados em lei como... Inciso 22. Exercer a advocacia fora das atribuições institucionais se ocupante do cargo incompatível. Inciso 23. Retardar injustificadamente a nomeação de classificado em concurso público. Parágrafo único. Não se compreende na proibição no inciso 8 o exercício de cargo ou função na administração indireta quando regularmente colocado à disposição. Capítulo 3. Das responsabilidades. Artigo 179. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 180. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 125, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Artigo 181. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 182. A absolvição judicial somente repercute na esfera administrativa se negar a existência do fato ou afastar do servidor a autoria. Capítulo 4. Das penalidades e sua aplicação. Artigo 183. São penas disciplinares. Inciso 1. Repreensão. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Destituição de cargo em comissão ou de função gratificada. Inciso 5. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Artigo 184. Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente: inciso 1. Os danos decorrentes do fato para o serviço público. Inciso 2. A natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada. Inciso 3. A repercussão do fato. Inciso 4. Os antecedentes funcionais. Artigo 185. As penas disciplinares serão aplicadas através de: inciso 1. Portaria no caso de repreensão e suspensão. Inciso 2. Decreto no caso de demissão, destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Parágrafo único. A portaria ou decreto indicará a penalidade e o fundamento legal com a devida inscrição nos assentamentos do servidor. Artigo 186. Na aplicação de penalidade serão inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 187.
Aos acusados e litigantes em processo administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Parágrafo único. Ao servidor punido com a pena disciplinar, é assegurado o direito de pedir reconsideração e recorrer da decisão. Artigo 188. A pena de repreensão será aplicada nas infrações de natureza leve em caso de falta de cumprimento dos deveres ou das proibições, na forma que dispuser o regulamento. Artigo 189. A pena de suspensão, que não excederá 90 dias, será aplicada em caso de falta grave, reincidência ou infração ao disposto no artigo 178, inciso 7, 11, 12, 14 e 17. Parágrafo 1. O servidor, enquanto suspenso, perderá os direitos e vantagens de natureza pecuniária, exceto o salário-família. Parágrafo 2. Quando licenciado, a penalidade será aplicada após o retorno do servidor ao exercício. Parágrafo 3. Quando houver conveniência para o serviço, a autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá convertê-la em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício. Artigo 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de: inciso 1. Crime contra a administração pública nos termos da lei penal. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inacibilidade habitual configurada por falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias intercaladamente no período de 12 meses. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Inciso 6. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7. Ofensa física em serviço a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Inciso 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13. Lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 14. Participação em gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercício do comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Inciso 15. Atuação como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais a parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Inciso 15. Recebimento de propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Inciso 17. Aceitação de comissão em emprego ou pensão de estado estrangeiro. Inciso 18. Prática de usura sob qualquer suas formas. Inciso 19. Procedimento desidioso. Inciso 20. Utilização de pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. Parágrafo 1. O servidor indiciado em processo administrativo não poderá ser exonerado, salvo se comprovada a sua inocência ao final do processo. Artigo 191. Verificada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicos, a autoridade a que se refere o artigo 199 desta lei notificará pessoalmente o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção por um dos cargos, empregos ou funções em acúmulo ilegal no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data do recebimento da notificação. Parágrafo 1. Utilizando-se do direito de opção por um dos cargos, empregos ou funções públicos acumulados indevidamente, a escolha do servidor deverá ser comprovada independentemente de nova notificação, no prazo subsequente de 15 dias, prorrogável por igual período e, uma única vez, a critério da administração pública e mediante pedido motivado do interessado. Parágrafo 2. Na hipótese do servidor não comprovar a opção a que se referem o caput e o parágrafo 1 deste artigo,
deverá a autoridade competente instaurar processo administrativo disciplinar simplificado sob o rito sumário para a apuração e regularização da acumulação ilegal. Parágrafo 3. O PADIS, que seria o processo administrativo disciplinar simplificado, de rito sumário, desenvolver-se nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão processante, composta por 2 servidores estáveis, o qual deve indicar a materialidade e autoria da transgressão objeto de apuração. Inciso 2. Instrução sumária que compreende a juntada de provas objetivas da infração em poder da administração pública, indiciação, citação, defesa e relatório conclusivo da comissão processante e, inciso 3, julgamento pela autoridade competente para aplicar a pena de demissão. Parágrafo 4. A indicação da autoria e da materialidade referidas no inciso 1 do parágrafo 3 deste artigo dar-se-á, respectivamente, pela identificação do nome e da matrícula do servidor acusado e pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicos em acúmulo ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação em quaisquer esferas de poder ou governo, das datas de ingresso, horários de trabalho e do correspondente regime jurídico em cada vínculo. Parágrafo 5. A comissão processante lavrará, em até 3 dias contados da publicação do ato que a constituir termo de indiciação do servidor em situação de acúmulo ilegal, considerando as informações exigidas no parágrafo 4 deste artigo, após o que deverá promover a citação pessoal do servidor, indiciado para, no prazo de 5 dias, apresentar defesa escrita e os documentos que julgar necessários, assegurada a vista dos autos, junto à comissão processante na forma dos artigos 219 e 220 desta lei. Parágrafo 6. Apresentada a defesa escrita, a comissão processante elaborará relatório conclusivo no prazo de 5 dias, com resumo das principais peças dos autos, deliberando sobre a ilicitude da acumulação apurada e concluindo sobre a inocência ou responsabilidade do servidor indiciado, inclusive sua boa ou má fé, indicando os dispositivos legais infringidos e a penalidade proposta. Parágrafo 7. Elaborado o relatório conclusivo, a comissão processante encaminhará os autos dos PADs à autoridade instauradora para providências cabíveis ao julgamento na forma do inciso 3 do parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 8. No prazo de 10 dias, contado do recebimento dos autos do PADs, a autoridade julgadora proferirá sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3 do artigo 223 desta lei. Parágrafo 9. A opção feita pelo servidor indiciado até o último dia do prazo para a defesa poderá afastar a má-fé na acumulação ilegal, hipótese na qual a manifestação será automaticamente convertida em pedido de exoneração do cargo indicado pelo optante, se estadual ou de outra forma. Observar-se-á o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 10. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á ao servidor indiciado a pena de demissão, destituição de cargo comissionado ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicos em regime de acumulação, hipótese na qual deverão ser comunicados os órgãos ou entidades de vinculação. Parágrafo 11. O prazo para a conclusão dos PADs não excederá 30 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão processante, admitida a prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias assim o exigirem, e mediante decisão fundamentada. Parágrafo 12. O procedimento sumário ou simplificado deve seguir as disposições deste artigo, observando-se, no que couber, as disposições dos capítulos 5 a 9 do título 6 desta lei.